O Jeromel é o favorito para ocupar a vaga do Gemerson, que está suspenso no jogo de amanhã contra o Juventude na Arena. Por que não Gustavo Martins? Ele está voltando de lesão. Até tem condições, deverá ser relacionado, mas para começar o jogo não é algo tão simples assim. Ele está voltando de uma lesão que não foi simples, né? Uma lesão muscular. 1 mês e meio aproximadamente. Por aí. O prazo de recuperação é 6 semanas. Ele deve ter dado 1 mês e meio. Bom, as alternativas... 6 semanas e 1 mês e meio, casualmente é a mesma coisa. Foi 1 mês e meio? Eu tinha entendido 1 mês e pouco. Matou como sempre, perfeito. Meu Deus. Quais são as alternativas? Eu não entro nisso justamente porque é matemática. Com as alternativas que tem o técnico Renato Portaluppi para formar a dupla de zaga com o Rodrigo Eli. O Kahneman está fora, o Gemerson está suspenso, e aí ele tem o Rodrigo Caio, né? Que é um jogador que também tem problemas físicos. Não jogou, né? Jogou muito pouco, não deu certo essa contratação, Jeromel, né? Jogando pouco, jogou mais que ele. Não muito. E o Gustavo Martins, que está voltando de lesão. Hoje, agora, o favorito... O tamanho do erro da formação do grupo do Grêmio Porto Alegrense. O Grêmio tem 3 zagueiros inviabilizados fisicamente para serem utilizados numa partida. É uma temeridade o Jeromel amanhã contra o Gilberto. O Grêmio está escalado por exclusão. O Gilberto talvez não jogue, né? Eu acho... Joga. O principal ponto o Gilberto ou o Talhari. O principal ponto da informação trazida pelo Gabarda é um jogador que há 1 mês atrás deu uma entrevista dizendo que estava se aposentando. Isso é a fotografia do que o Pedro acabou de dizer. A fotografia da desorganização, da falta de planejamento. Mas a aposentadoria dele é só no ano que vem. Ele está no grupo aí. Não, é uma zaga escalada por exclusão. Você vai perdendo jogadores, aí você fica entre Rodrigo Caio, que tem uma dificuldade profunda, infelizmente, de fazer a sua atividade, e o Jeromel, que está bem, mas que comparado ao Jeromel, e essa é a crueldade, né, Eduardo? O Jeromel não se compara aos zagueiros do Grêmio. O Jeromel que o torcedor vê, Léo, ele compara com o Jeromel mais extraordinário que ele teve. E aí a diferença é a questão do Gustavo Martins, Gabardo, claro que tem a volta dele de uma lesão, mas o Gustavo Martins já poderia ter jogado contra o Palmeiras, assim como o Pavon. A alegação de que eles seriam preparados, não correr risco para esse jogo. Me parece que além dessa questão toda da falta de ritmo, do final de recuperação, que é uma recuperação longa, que há também um cuidado para não colocar um jovem num jogo tão pesado. E aí apostar no Jeromel, que é mais rodado, que é mais tarimbado. Eu concordo contigo, porque quando ele esteve bem, poucas vezes ele foi escalado. Só na exclusão. E teve um jogo, Gabardo, que ele erra no lance do gol. Atlético Mineiro. Ele tem um erro. Não é no lance do gol, né? Ele é expulso e o Grêmio fica com a menos. Isso. Com o Daverson, né? Isso. Então, assim, não está completamente definido, mas hoje é a tendência, o jogo já é amanhã, né? O Jeromel é o favorito e ao que tudo indica será escalado. Bom, a questão dos 57 ingressos já vendidos ou emitidos, né? Se a gente, olhar com mais friamente e de uma forma mais razoável, esses jogadores do Grêmio, eles vão ter jogado em um período de 24 horas, com toda a carga que tem, sendo que um deles vai ter jogado a 4.200 e eles vão passar a noite num avião. O Grêmio colocou um fisioterapeuta, é verdade, para dar uma amenizada, para dar uma recuperada, isso ajuda, mas eles em 24 horas, como é que eles vão jogar 2 partidas decisivas, não tem como. E uma delas a 4.100? Não tem. Esses caras não têm condições de jogar. O presidente do Grêmio lançou uma carta para os sócios, não sei se tu viu. Tratando como decisão, tudo e sobre isso que o Léo falou, Pedro, eles estão voltando no jatinho, mas não é um voo direto, né? Quem está em El Alto vai para Assunção, de Assunção vai para Porto Alegre. Quem está em Santiago vai para Assunção, espera e depois vai para Porto Alegre. E a recuperação do atleta pós-jogo, ela é fundamental e eles vão passar a noite viajando. O cara tá com a adrenalina lá em cima, não vai dormir, ele vai dormir no hotel. Às 7 horas, quando chegar. Ele vai dormir, mas vai dormir não confortavelmente, como a cama oferece uma noite de sono. E o jogador, depois de uma partida, eles demoram. A gente cobriu tantos jogos, cansei de chegar. Quando trabalho narrando o jogo, eu demoro. Imagina ele que tá jogando. Eu cansei de chegar, a gente sai do jogo muito mais tarde, sai do estádio de 1h Aí vai jantar, chega no hotel às 3h. Os caras estão tudo sentados no saguão, conversando, porque eles não conseguem dormir. Não dá, não tem como. Não tem como, é impossível. É que me chamou a atenção nessa carta do presidente Alberto Guerra, César, que tem uma parte no trecho que ele diz assim: imprevistos afetaram a nossa caminhada e, também é verdade, não conseguimos todos os resultados desejados. Tem uma autocrítica aqui. Garra, que sempre foi nossa marca, está mais vivo do que nunca, teremos um jogo decisivo na Arena, precisamos de casa cheia.
Eu acho que tem uma informação aqui, chamando os torcedores, mas tem uma... A contratação, por exemplo, do Rodrigo Caio, que foi um erro do Grêmio, já que ele não consegue jogar, lembra a contratação do Tardelli, do Thiago Neves, jogadores que já deram uma performance extraordinária, mas que hoje estão com o nome. Mas eu acho que o Rodrigo Caio é pior ainda, porque ele tem problema de joelho e ele não consegue. O resultado eu acho que é o mesmo, só que o salário deve ser bem diferente. O custo que o Grêmio teve com o Tardelli e Thiago, não tem dúvida, mas de qualquer forma, mais alto, né? Tu tem que ter zagueiro pronto para jogar contra o Juventude. O Rodrigo Caio não está pronto. O Rodrigo Caio é Renato, né? Rodrigo Caio é Renato. Ele traz que eu mato no peito. Tardelli, algumas vezes deu certo. Dessa vez não deu certo com o Diego Souza. O Renato só tomou um chapéu na vida. Cortez, por exemplo, deu certo. De um jogador, Vaguinho. O Renato é um cara que tem uma ascendência sobre jogadores, que é uma das suas qualidades mais reconhecidas. Ele tomou um chapéu do Diego Tardelli. O Renato estava num Bem Amigos, numa segunda-feira, e nos intervalos ele conversava com alguém no telefone, era o Tardelli sendo contratado. Depois, soube-se, o Eduardo sabe dessa história, o Renato conversou pessoalmente com o Tardelli, dizendo o que esperava do Tardelli na função de um 9. O Tardelli chega aqui e diz: a única coisa que eu não quero ser é centroavante. É um balão no Renato espetacular. Sim, porque ele exigiu 3 anos de contrato. Lembra que o Grêmio queria não teve como fazer, ele não jogou, aí se deprimiu, aí... É que quem pagou a conta do balão que o Renato levou do Tardelli foi o Grêmio. E aí não cabe. Pedro, só colocando isso, e como é legal ver o torcedor, né, Pedro, do Grêmio motivado para o jogo, mesmo que o Grêmio não tenha feito nenhuma comunicação oficial, presidente, vice-presidente de futebol, o próprio treinador pedindo o torcedor nesses últimos dias. Não, mas tem essa carta fez a carta é para os sócios. Eu não considero. Sim, mas vai falar. O Grêmio não fala para uma nação, não fala para os sócios. O Grêmio não é somente sócios. Não pode. Claro, o Grêmio é o todo. Isso é porque no microfone, o que acontece na carta, Diogo? Ele diz o que quer, a pessoa do outro lado lê. O que ele diz ao microfone? Ele fala o que quer e o Eduardo Gabardo pergunta: presidente, mas a fase não é não sei o que, não sei o que? Presidente, mas o trabalho do Renato não está muito menor do que já foi? Presidente, o Renato manda no senhor e isso é ruim para o presidente. Mas ele tinha que se expor mesmo assim. Por isso que eu ressaltei que mesmo na carta que é um ato assim unilateral, tu tem uma autocrítica ali. Olha, os resultados não foram bons. Vamos ver, Gabardo, para terminar. É isso aí, o último treino foi hoje pela manhã, agora concentração, expectativa de 40 mil torcedores amanhã na Arena, 19 horas o jogo. Vamos torcer para a chuva parar amanhã de tarde, né, Pedro?